pessoal, aqui é o professor Ítalo. Nós vamos agora para a pré-aula de H1 da semana 10, o pensamento mítico. Pessoal, esse é um tema clássico do seriado 1 e que nos ajuda muito na compreensão da história da filosofia. Os pontos centrais são o que é mito, as suas funções e o mito no mundo atual. Começando aí com a citaçãozinha de Fernando Pessoa dizendo: o tédio é a falta de uma mitologia. Quem não tem crenças, até a dúvida é impossível. Até o ceticismo não tem força para desconfiar. Ele está dizendo que nós precisamos de uma configuração mítica, de uma capacidade imaginativa, de uma concepção que fuja um pouco dessa realidade. Ernest Cassirer diz que o mito é a configuração original da natureza humana. O homem precisa desse conjunto mitológico, simbólico em si, para se estabelecer enquanto tal. Vamos embora. O que é mito? De uma forma bem simples, está ali. É um modo ingênuo, fantasioso, anterior à reflexão filosófica de estabelecer explicações para parte dos fenômenos naturais, ou mesmo da construção cultural de um povo. Está dizendo, o mito foi a primeira tentativa de explicação da realidade. Imagine uma época onde ele não tem a ciência, não tem a religião, e o mito ele serve em si para tentar explicar essa realidade. Então, também ele tenta explicar parte de fenômenos naturais, assim como a chuva, os trovões, a natureza germinando, e ali, ou mesmo da construção cultural de um povo. Como assim está o mito? Temos aqui conjunto de povos orientais, e pré-colombianos, e tem uma concepção da mitologia maia, inca, asteca, egípcia. Mas precisamos tomar cuidado para não chamar a religião do outro de mito em si, porque isso termina tomando caráter pejorativo. Mas se você observar direitinho, alguns autores podem chamar de mitologia cristã. Por quê? Porque o mito ele está baseado no acreditar na crença e não na resposta científica. Assim como temos hoje, a criação da mitologia de heróis, que não fazem parte do mundo real, mas permeiam o nosso cinema, especialmente às vésperas de um filme tão esperado quanto Vingadores Última. As funções do mito são basicamente, temos aqui uma imagem da mitologia grega com Zeus, Thor e Odin na mitologia nórdica. A mitologia grega misturada com a mitologia egípcia. Nós temos aqui eu esqueci o nome. Temos aqui um deus antropomórfico, e aqui um esfinge, lembrei. Tudo isso aqui faz parte de mitologias distintas, mas a função de uma forma geral está ali. Acomodar e tranquilizar o ser humano diante de um mundo assustador, aventando o medo e a insegurança. Eu ainda não tenho a compreensão do mundo, mas eu sei que se eu agradar essas forças sobrenaturais, elas vão me proteger ante esse mundo assustador. Exemplo, através do ritual da mumificação, se acreditava no Egito Antigo que um dia o espírito retornaria para o corpo. E nesse processo, isso tranquilizava o ser humano nesse mundo pós-morte, onde ninguém tem conhecimento. Em seguida, fixa modelos exemplares das atividades humanas. E assim vem muitos contos infantis. No conto real do Chapeuzinho Vermelho não havia o caçador. E o lobo mau matou a Chapeuzinho. Então, quando isso era contado na Idade Média, uma criança teria medo de entrar na floresta, porque ela fatalmente contraria, o lobo mau poderia dar-lhe a vida. Temos, até hoje, algumas partes dessa concepção mítica, como quem quebra espelhos tem 7 anos de azar, dá azar cruzar com um gato preto, se deixar a sandália emborcada, a mãe vai morrer, se colocar uma vassoura atrás da porta, a visita vai embora. Tudo isso permeia o mundo mítico, não faz parte do mundo real, mas ainda há crença que isso seja real. Quando eu falo do mito no mundo atual, é interessante porque existem mitos que são fabricados via meios de comunicação de massa pela propaganda. São heróis de quadrinhos, personagens de filmes, aqueles que
têm poderes especiais, né? Eles encaram perigo, mas não fazem parte do mundo real. Diferentemente dos mitos como esportistas, artistas, atletas, que para fabricar um mito é basicamente assim: você pega alguém e conta a sua história de vida, mas transforma aquela pessoa em um modelo exemplar, para que haja um processo de identificação. Nessa identificação, você quantifica a qualidade, como que aquela pessoa fosse quase um ser sobrenatural, e omite parte da história dessa pessoa. E isso é muito comum e cai em muitas provas ligadas aos quadrinhos. Cada um que está aqui teve seus motivos, né, buscar ser desse jeito. Um dos principais temos aqui o Homem de Ferro, o rico milionário, que tenta, através da sua tecnologia, depois de vender armas, tenta ajudar a estabelecer a paz no mundo. Capitão América, depois de um menino franzino, um soldado que não conseguia entrar para o exército, se submete ao soro de super soldado, que possa agora ser poderoso e ajudar o mundo. Temos aqui o Ant-Man, Homem-Formiga, que é um ladrão, Scott Lang. Temos aqui a Vespa, depois o seu par romântico. Temos aqui a Feiticeira Escarlate. Primeiro trabalhava para a Hydra e depois se arrepende e passa para o lado dos Vingadores. Temos aqui o Incrível Hulk, um ID, um cientista do Dr. Banner, que é descontrolável. A Capitã Marvel, quando descobre que foi enganada pelos Krees, vem para a Terra para ajudar a humanidade. Então tudo isso aqui é uma concepção mítica, fantasiosa, não faz parte do mundo real, mas ainda assim nos projeta nossos sonhos, nossos apetites, as nossas conexões com esses personagens que sempre gostaríamos de ter o poder que eles têm. Vamos fixar? Vamos embora. Primeira questão anterior. A narrativa mitológica está presente nas mais diversas sociedades, desde a antiguidade até o presente. De acordo com o contexto do surgimento da filosofia, a filosofia surge exatamente para se contrapor ao mito. Ela não aceita mais aquela explicação fantasiosa, agora busca a explicação racional. E de sua relação inicial com o mito até os dias de hoje. Vamos ver o texto. Em nossa sociedade, as estruturas míticas são fortemente presentes nas imagens e nos comportamentos que são impostos às pessoas através da mídia. E esse personagem dos quadrinhos tornou-se popular devido à sua dupla identidade, o Superman. Oriundo de um planeta destruído por uma catástrofe e dotado de poderes prodigiosos, ele vive na Terra sob a aparência modesta de um jornalista, Clark Kent. Clark se mostra tímido e apagado, dominado por sua colega Miriam Lane. Em suma, esse mito Superman representa os anseios do homem moderno, qual consiste da sua limitação, sonha com um futuro brilhante e vir a se tornar alguém importante, um herói. Com isso, de acordo com o contexto de metafilosofia em relação inicial com o mito até os dias de hoje, qual é? A filosofia e o mito comungam de um mesmo ideal, pois buscam explicações sobre a origem das coisas e dos seres do universo. Isso está correto. Entretanto, um faz de forma fantasiosa e outro de forma racional. Vamos ver o que está errado nas outras. B. O mito está restrito apenas ao pensamento religioso. Falso. Nós vimos que ele está dentro da sociedade em vários aspectos. Enquanto a filosofia busca explicar todas as áreas da vida humana, por meio de um discurso sobrenatural. Amplamente falso. C. O mito não existe na preocupação de comprovar racionalmente aquilo que se narra. Ok. Enquanto a filosofia recorre ao mito para explicar de forma sobrenatural. Também está falso. A filosofia busca uma forma racional de explicação lógica da realidade. A mitologia é irracional. Falso. A racional, rigorosa e conjuntista. Essas são as características básicas do pensamento filosófico. E não tem comprometimento com a verdade, enquanto o pensamento filosófico é racional, poético e livre de inverdades. Falso também. A filosofia não dialoga com a mitologia, pois são saberes antagônicos e inconciliáveis, sendo isso superado com o conhecimento da filosofia. Falso. Veja. A filosofia ela não recorre ao pensamento mítico para explicar a realidade. Ela usa o poder alegórico do mito para explicar a realidade, assim como é a máxima platônica do mito da caverna.
Era muito mais fácil explicar utilizando essa linguagem, ok? Segundo, texto básico de pré-Socrates a Wittgenstein. O pensamento mítico é uma das formas de explicação da realidade constituídas pela humanidade durante todo o seu curso na história. Pode-se estabelecer uma relação entre o discurso mítico e a filosofia, em virtude do mito. Vamos lá. O pensamento mítico consiste em uma forma pela qual um povo explica aspectos essenciais da realidade em que vive. A origem do mundo, o fundamento da natureza e dos processos naturais, as origens desse povo, bem como seus valores básicos. O mito caracterizava-se, sobretudo, pelo modo como essas explicações são dadas, ou seja, pelo tipo de discurso que constitui. O próprio termo grego mito significa um tipo bastante especial de discurso fictício ou imaginário, sendo por vezes até mesmo sinônimo de mentira. A questão aí, posso estabelecer uma relação entre o discurso mítico, esse poder pedagógico e a filosofia em virtude do mito. Ter perdido a sua função no momento em que na Grécia Antiga iniciou-se o conhecimento filosófico. Não. Expliquei que a filosofia usa ele como ferramenta pedagógica para a explicação da realidade dele. Associar essa filosofia como uma ferramenta pedagógica para a construção do conhecimento. Perfeito. Letra C. Substituir a filosofia por ser uma forma mais sofisticada e consistente de explicação do mundo. D. Ter como principal finalidade fundamentar as afirmações filosóficas, tornando possível o ato de filosofar. Falso. Letra E. Ter dado lugar ao conhecimento científico, tornando a filosofia sem sentido prático para a sociedade grega. Pelo contrário, com o mito sendo colocado de lado que a filosofia pode florescer com mais força na Grécia. Resposta, letra B de bola. Terceira questão. Com essa afirmação, o autor: o material do mito é material da nossa vida, do nosso corpo, do nosso ambiente. É uma mitologia viva, vital, lida com tudo isso nos termos que se mostram mais adequados à natureza no conhecimento da época. Informações do mito ao longo do tempo. Então vamos lá. O segundo autor: concorda com a ideia de que o mito é uma fábula e nada acrescenta à vida humana. Falso, pelo contrário. O mito, ele coloca esse prolongamento material da nossa vida. B. Concorda com a ideia de que o mito é uma forma de interpretar a nossa vida e o mundo. Perfeito. C. Discorda da hipótese que o mito possua alguma relação com o pensamento filosófico. Pelo contrário, eles dialogam constantemente. C. Concorda com a hipótese de que o mito e a filosofia constituem o mesmo tipo de pensamento. Não, um é racional e o outro é fantasioso. Letra E. Concorda que o mito e a filosofia não podem explicar os fenômenos que envolvem o mundo. Sim, só que cada um ao seu modo, ao seu viés. Quarta questão. Filosofando, introdução à filosofia, de Maria Lúcia Arruda Areli Maria Helena Pires Martins. Deixa eu ver qual é a pergunta primeiro. Sobre o mito no mundo atual, essa é a alternativa correta. Opa, questão boa. Nas histórias em quadrinhos, o maniqueísmo retoma o arquétipo da luta entre o bem e o mal. E a dupla personalidade do super-herói atinge em cheio o desejo do homem moderno de superar a própria impotência e tornar-se um ser excepcional. Ademais, os meios de comunicação, rádio, televisão e jornais retratam o significado do mito de formas diferentes. São atribuídas aos mitos do mundo imediato qualidades dignas de um Deus. Falamos há pouco dos Vingadores, Sobre o mito do mundo atual, não. Veja a resposta correta. O mito é a significância e a coerência que faziam sentir no homem primitivo. Veja, quando eu falo do mito primitivo, está correto. Agora, o mito do mundo atual, ele não tem essa significância e coerência, assim como é o homem do mito do homem primitivo. B. O mito propõe todos os valores éticos e estéticos que levam à humanização. Éticos, não, porque dentro da mitologia tem os bandidos, Letra C. O mito singulariza o desejo como objetivo de superar as impossibilidades no âmbito da realidade. Foi isso que o texto trouxe. Resposta letra C, certinho. Letra D de dado. O mito retrata a origem por meio de genealogias. Genealogia é o início, o começo, entre forças divinas, sobrenaturais e personalidades. O mito da antiguidade, sim, o mito primitivo. O mito tradicional, não o mito no mundo atual. Cuidado. Letra E. O mito configura a dimensão crítica do homem para compreender e interpretar a realidade existencial. No mundo atual, não.
ele está muito mais ligado a esses personagens, né, de quadrinhos, de filmes, esportistas, a artistas, políticos e assim por diante. Para a gente finalizar, falou há pouco de Ernesto Cassie, a antropologia filosófica. No tocante ao pensamento mítico, a significância de explicação da realidade fez presente em suas narrativas. O que caracteriza a mentalidade primitiva não é sua lógica, mas seu sentimento geral da vida, mas relação a esse assunto essa alternativa correta. Não existe fenômeno natural, nem da vida humana, que não seja capaz de uma interpretação mítica e que não reclame semelhante interpretação. A coerência do mito depende, em muito maior grau, da unidade de sentimentos que de regras lógicas. Essa unidade representa um dos impulsos mais fortes e profundos do pensamento primitivo. Com isso, os relatos míticos têm preocupação com a coerência lógica em detrimento de unidade de sentimento. Não. Ele realmente não tem essa coerência lógica em si. Ele tem a sua própria forma de visão de mundo. B. O pensamento mítico está desvinculado da confiança e da crença que em da autoridade religiosa do narrador. Não. Na Grécia Antiga, o poeta, o Aedo, ele era portador dessa moralidade, né? As pessoas acreditavam nele. Né? Ou até, quando você é criança, você acredita naquelas histórias fantásticas do narrador que o pescador que o seu avô contava porque era ele que estava fazendo. Depende muito da confiabilidade do narrador. Letra C. O pensamento mítico é uma tentativa fracassada de explicação da realidade. Sua lógica centrada no sentimento incoerente. Cuidado, ele não é uma tentativa fracassada. Uma forma que foi superada no âmbito humano. Letra D. A singularidade do pensamento mítico está nos relatos que firmam elos de aliança dos homens entre si e com os meio ambiente, que está se relacionando aos deuses, efeitos da natureza. Resposta da letra D. Vamos ver o que está na letra E. As narrativas míticas interpretam a realidade de forma ilógica. Não é ilógica, só que ela tem a sua própria lógica. Ok, pessoal? Sendo assim, a gente fez essa prova do pensamento mítico de H1 e qualquer dúvida me procure. Ok? Juízo, se cuidem e não morram. Valeu!